Paz do Senhor, meu irmão e minha irmã, pastor Eliane, trazendo para você Manual do Pastor e da Igreja, a leitura deste livro. O tema de hoje, o Reino de Deus e a Igreja. No Antigo Testamento, em termo bem amplo, a criação inteira é o reino de Deus. Ele é o reino dos céus, retratado como quem está sentado no trono do governo universal. Leia Salmo capítulo 103, versículo 19, Ezequiel capítulo 1, versículo de 26 ao 28. Deus cuida de tudo e governa tudo como o Rei eterno. Leia Salmos capítulo 33, versículo de 13 e o Salmo 145 também versículo 13. Leia Daniel capítulo 4, versículo de 3 ao 4. Sua jurisdição abrange todas as nações. O direito que Deus tem de ser rei deriva-se do fato de que ele é o criador de todas as coisas. Salmos 95, versículo 3 a 5. Em termos bem específicos, a nação judaica era o reino de Deus. Ele governava no Monte Sião ou Jerusalém e era conhecido como o Deus de Israel. Leia Deuteronômio, capítulo 33, versículo 5, 1 Samuel, capítulo 12, versículo 12 e Juízes, capítulo 8, versículo 23. Muitos fazem atualmente confusão com relação ao termo reino de Deus. A igreja, portanto, existe a necessidade de distinguir ambos os termos, reino de Deus e igreja. Em primeiro lugar, o reino de Deus sempre existiu antes da igreja de Jesus Cristo, enquanto a igreja começou com Jesus Cristo, com ele. Em segundo lugar, o reino incluiu todos os filhos de Deus, enquanto que a igreja se confina aos crentes no Cristo histórico. Em terceiro lugar, o reino não pertence a esse mundo e é invisível, consistindo no domínio de Cristo na vida de seus súditos, enquanto que a igreja é visível e pertence a esse mundo, no que diz respeito à sua relação social e política. Em último lugar, o reino não tem caráter orgânico, mas a igreja é um organismo local. Submissa ao reino de Cristo, cuja realeza ela confessa e proclama, a igreja não constitui o reino de Deus. Até o fim, ela pode apenas proclamá-lo como a esperança final sua e do mundo e anunciar os sinais anunciadores do novo mundo. Sendo assim, a Igreja de Cristo faz parte do reino, mas não é o reino. A criação inteira também faz parte do reino de Deus. A nação hebraica também fez, ou faz, conforme algumas interpretações, parte do reino de Deus. O reino messiânico esperado pelos judeus também fazia parte do reino de Deus. O futuro governo de Deus também fará parte do reino de Deus. A igreja pertence ao reino de Deus. É uma parte dele, a parte organizada e visível mais importante das forças do reino. Mas o reino é um conceito mais amplo que a igreja, pois ele representa o domínio de Deus em todas as esferas da vida humana. No próximo áudio, da leitura do livro Manual do Pastor e da Igreja, mencionaremos a missão da igreja, a adoração
para a sua edificação e acompanhamento do estudo desse livro muito importante na vida do pastor e da igreja. Até lá!